Ei, som. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nesse dia, o dia que o Senhor nos chamou para estarmos juntos, celebrando o seu nome, elevando os nossos corações a Ele em oração, cantando, ouvindo a sua palavra. E nesse momento de início eu quero ler com você uma porção da Escritura que se encontra em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Você pode abrir aí comigo. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falamos agora de forma pormenorizada. Ora, depois de tudo isto, assim, preparando continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse texto da Escritura fala sobre algumas coisas que ocorriam na antiga aliança e que essas coisas elas não tinham chego à sua plenitude perfeita. E o autor de Hebreus nos diz no verso 11 que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele reformou tudo isso por meio do seu sangue, por meio da sua obra redentora, e que nos possibilita agora entrar num lugar onde o povo da antiga dispensação não tinha oportunidade de entrar, onde somente um homem tinha a oportunidade de entrar, mas por meio do nosso mediador, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos entrar de forma confiadamente, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. É por isso que nós estamos aqui hoje, para servirmos, para nós prestarmos o culto aceitável a Deus, e tudo isso por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entrou de uma vez por todas no santo lugar. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos elevar os nossos corações a Deus em oração, pedir para que Ele nos visite essa noite, pedir para que Ele fale conosco, pedir para que Ele conforte os atribulados, pedir para que Ele levante os abatidos, pedir para que Ele renove os cansados, que Ele levante os caídos e traga um sopro do Seu Espírito sobre os nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Humildemente nós clamamos a Tua misericórdia e Tua graça. Nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, confiados no sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor, mediante a Sua obra redentora, mediante o Seu sangue derramado por nós.
Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Tem misericórdia de nós, dos nossos pecados que nós praticamos, quer por obras, pensamentos, quer por palavras. Ó Deus, perdoa-nos até aqueles pecados que nos são ocultos, como orou Davi, Senhor. Pecados que nós cometemos, que nós nem sequer percebemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nesse momento, ó Deus, o povo da aliança está reunido. O teu povo está reunido para tributar honra e glória ao teu nome, para cantar ao teu nome, para reconhecer os teus feitos por nós. Que os nossos corações sejam elevados a ti nesse momento, Senhor. E que o Senhor nos visite nessa noite. Que o teu Espírito Santo sopre sobre nós, trazendo, ó Deus, renovo sobre nós. Que a nossa fé seja avivada, ó Deus, renovada na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, por meio da pregação, por meio dos cânticos. E nós pedimos, ó Deus, mais uma vez, visite-nos nessa noite. Visite-nos, essa é a nossa oração, é o que nós oramos como teu povo, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar junto com os nossos irmãos. Em mim és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor desse lugar. Eu venho derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua vontade. Declaramos toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. E com o nosso coração e com a nossa voz nos derramamos na tua presença, declarando: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor desse lugar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nesse momento você pode se declarar a Ele. Se derrame na presença de Jesus, que se faz presente em nosso meio, porque Ele nos garante isso na sua palavra. Ele diz: onde 1, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
ali me farei presente. E convictos disso, nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre. É convicto nisso que estamos aqui. No clamor desse lugar, pode dizer novamente. No clamor desse lugar, novamente. No clamor desse lugar, eu venho me derramar. As vozes. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que te preciso, Senhor. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és amor. Derramar, me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que te preciso, Senhor Jesus. Me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é!
de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. A Tua igreja se rende a Ti. A Tua igreja te louva, Senhor. Tu és o vencedor. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todos os seus inimigos, Senhor, estão debaixo dos seus pés. Servimos ao Rei. Todos os impérios foram quebrados e destruídos por causa da sua majestade, Senhor. Por isso, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti. Colocamos a nossa vida no Teu governo, porque o Seu governo é fiel, é justo. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de tudo. Vamos todos juntos, com a nossa voz dizer: poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. No nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor. Poderoso esse nome é. E nos rendemos dizendo, Senhor: Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, nosso Rei. Não cansamos de dizer: para finalizarmos, Hosana, nosso Rei. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, o nosso Rei. Ainda nesse espírito de adoração e louvor, vamos declarar: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Soberano Criador,
Jesus, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Nos declaramos a Ti, Senhor. Derramamos nosso coração diante da Tua presença, Deus. Reconhecendo que não somos merecedores, Senhor, de Ti. Mas a Tua graça nos basta, Senhor. O Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. E nós nos gloriamos, Senhor, nas nossas vitórias. Mas nos gloriamos em Ti, Jesus. Todo o mérito é Seu, Senhor. A justiça é Sua. A bondade é Sua, Senhor. Que o Senhor nos compraste com Teu sangue e nos selaste com Teu Espírito, o Espírito da promessa, que há de nos conduzir até a vida eterna, Senhor. E o que fazemos aqui nessa noite é só um pequeno exercício que eu creio que faremos na eternidade, te louvando, te bendizendo. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Quando nós oramos pedindo para que Deus nos visite, nós precisamos estar preparados para que Ele nos visite. Quero ler com você nesse momento de ações de graças, Provérbios 11, 24. Nós cremos que nós somos chamados pelo nosso Deus a cultuarmos a Ele, não só publicamente, como nós estamos fazendo hoje, não só oferecendo o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus na nossa vida cotidiana, mas também com as nossas finanças. E nesse momento é um momento onde nós vamos contribuir para que tudo isso seja possível, e não somente isso, mas o auxílio aos irmãos mais necessitados, o auxílio a pessoas que nós conhecemos e que precisam de amparo. Provérbios 11, 24, a palavra do nosso Deus diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Nesse momento eu te convido a cultuar o nosso Deus, enquanto nossos irmãos também nos conduzem com as nossas finanças, com aquilo que, com o fruto do nosso trabalho, aquilo que o Senhor nos dá saúde para nós trabalharmos, para que a gente possa ter a nossa vida cotidiana, termos o básico e termos acudir com que acudir o necessitado. Então faça isso de coração, faça isso com gratidão, faça isso de forma generosa, faça isso de forma generosa.
estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Vamos todos cantar junto essa oração. Feche os seus olhos e cante ao Senhor. Ame ao Senhor, Ele está aqui entre nós. Ele é presente. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa vida. Vamos todos. Espírito Santo, ore por mim. Eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Peça ajuda, ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem, Senhor, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. O meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu sei, Ele sobe como um aroma suave. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas ofertas. Pai, nós queremos exaltar o seu nome porque tu és digno, tu és santo e queremos agradecer, Senhor. Essas ofertas, Senhor, são uma oferta a ti por gratidão e amor por tudo que tu tens feito na nossa vida, pela tua fidelidade, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa casa. Se houver alguém entre nós, Senhor, que seja necessitado, que o Senhor esteja provendo, Senhor, e que esses recursos, Senhor, estão sendo ofertados, que nós podemos administrar da melhor maneira possível, Senhor, suprindo os órfãos, as viúvas e necessitados, Senhor. Que o Senhor esteja sempre cuidando da tua casa e cuidando dos teus filhos, Senhor. Agradecemos por tudo, oramos em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Esse momento onde nós estamos caminhando para ouvir a palavra pregada, né? Porque nós temos ouvido a palavra desde o início do nosso culto. Eu quero ler com você Salmo, uma porção da Escritura que se encontra nos Salmos 19, capítulo 19, versos 7 e 8. Salmo, capítulo 19, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
Gostaria de chamar o pastor aqui nesse momento, ele vai nos trazer a mensagem dessa noite e nós vamos orar. Nós vamos orar para que a lei do Senhor, que é perfeita, restaure a nossa alma nessa noite, para que ela nos dê sabedoria, para que ela alegre o nosso coração e para que ela ilumine os nossos olhos, como diz aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar por nós e por eles, e por Ele que vai trazer essa mensagem. Senhor Deus, nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração por meio do pastor Everson, que o Senhor faça dele um servo fiel, ó Deus, na exposição da Tua palavra, e para que nós, ó Deus, os ouvintes que vamos ouvir, ó Deus, possamos ouvir com fé, crendo que ela é palavra de Deus, se devidamente lida, se devidamente interpretada. Nós cremos que a pregação é palavra de Deus e que ela faça diferença na nossa vida, que ela traga, ó Deus, alegria, que ela restaure a nossa alma, ó Deus, e que ela nos dê sabedoria para viver uma vida que honre o Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz a todos. Boa noite. Bom estar com vocês mais uma vez. Nós hoje vamos dar uma pausa na série de mensagens que trabalhamos em Neemias e vamos ter nesses 5 domingos, a partir de hoje, a temática sobre o Cristo em 5 atos, a Páscoa em 5 atos. Então teremos 3 domingos onde vamos expor a humilhação de Cristo e os últimos 2 domingos onde falaremos sobre sua ascensão. Então nesse domingo nós começaremos essa minissérie de 5 episódios e eu te digo, não perca, porque é melhor do que os episódios da Netflix ou Amazon Prime. E é uma alegria poder estar começando, iniciando isso num domingo como o domingo de hoje. Sei se você sabe, hoje é o domingo de Ramos. Talvez para você que começou a sua caminhada na fé, domingo de Ramos possa ser algo muito abstrato. O que seria isso, né? Domingo de Ramos. Tem alguma coisa a ver com Tony Ramos? Não, não tem. Domingo de Ramos foi o momento em que Cristo entra em Jerusalém e, sendo celebrado como o rei, aquelas pessoas que ali o recebiam na entrada de Jerusalém colocavam suas vestes, colocavam ramos, para que ele entrasse e passasse com um jumentinho. E ali eles gritavam, Hosana, Hosana ao Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? Para quem gosta de hebraico, Baruch atah b'shem Adonai. Então, Gabriel chegou a arrepiar. Então hoje, no calendário bíblico, representa esse momento em que Cristo está entrando em Jerusalém e parece ser um momento de grande exaltação. Parece ser um momento em que, olha, ele entrou, o rei entrou, e então a partir de agora é só alegria, só festa, só celebração. Afinal de contas, o rei chegou em sua cidade. No entanto, era justamente o oposto. Dava-se continuidade à sua humilhação, o seu sofrimento. E eu gostaria de começar esse sermão fazendo uma pergunta. Qual seria a humilhação de Cristo? Qual seria a humilhação de Cristo? Talvez você diga a crucificação. Talvez você fale, a crucificação foi a humilhação de Cristo. Não. A humilhação de Cristo foi quando ele encarnou. Quando ele veio como homem. Ali foi a humilhação de Cristo. A crucificação foi a conclusão da sua humilhação. Mas a humilhação de Cristo é quando ele vem como homem. Quando ele encarna, quando ele vive. E é o que a gente vai experimentar um pouco hoje através das Escrituras. Num dos textos que, para mim, é até engraçado porque a gente como pregador de vez em quando fala, não, esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui é impactante, esse texto aqui é fora de série. Para mim é o melhor. Aí você ouve, mas eu já vi você falar que um outro texto... É porque cada vez que a gente lê um texto, aquele texto se torna maravilhoso. O melhor para aquele momento. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor
na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, eu estou usando a versão ARA hoje, ARA, né? ARA, porque essa comunidade de fé tem mais Bíblia ARA e genebriana do que a própria Genebra. Aí eu achei uma minha antiga, estava guardadinha, mas eu estou usando uma outra aqui que o reverendo Lucas me emprestou. Capítulo 2 de Filipenses, verso de número 5. Capítulo 2, verso de número 5. Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só até aí. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, queria começar com uma definição da palavra humilhação. Segundo o dicionário, humilhação é o ato ou efeito de humilhar ou humilhar-se. Vergonha, rebaixamento. De uma posição em que você exerce para uma outra em que você foi colocado ou se colocou. Então, quando vemos ou pensamos sobre a humilhação de Jesus, devemos perguntar do que e por que ele se rebaixou, para que ele se rebaixou. E diante dessa verdade em que a humilhação de Jesus Cristo começa na encarnação, em que ele desce do seu trono para habitar entre nós, esse texto vai nos mostrar por que ou quais as implicações da encarnação, da humilhação de Jesus em nossa mente e em nossas vidas. A gente precisa sempre pensar nas Escrituras em como ela afeta a nossa mente e nossas ações. A partir do momento que a gente compreende que as Escrituras ela tem esse propósito de expor o Cristo e expor a sua obra, essa obra não pode ficar apenas no campo do nosso entendimento. Ela precisa nos levar a uma transformação do coração. Então, diante dessa verdade que Cristo se humilhou, nós vamos ver 3 pontos, o qual a encarnação de Jesus afeta nossa mente e nossas atitudes. O primeiro ponto é que Jesus era Deus. O verso 6 diz isso, quando diz: pois ele subsistindo em forma de Deus. E também no verso 7, o verso 6, ainda na parte B, o ser igual a Deus. Essa questão de Jesus ser Deus afeta muitas religiões. Se nós pararmos para pensar que os judeus de sua época criticaram e até perseguiram por ele ter declarado que era filho de Deus. E como filho de Deus, o próprio Deus. Assim como também temos os judeus atuais, ou os muçulmanos, que questionam a divindade de Deus, apontando ele para apenas um profeta. Alguém que morreu, que teve um bom ensino, mas que jamais poderia ter sido tratado como Deus. Ou também os testemunhas de Jeová, que atribuem a Cristo apenas a performance de ser um ser mais iluminado, um profeta, mas jamais o Filho e o próprio Deus. Não é de hoje que esse tipo de questionamento é uma realidade. No tempo de Jesus, quando nos primeiros séculos a igreja já havia esse questionamento. No século IV, esse questionamento foi tão forte que um homem chamado Ário ensinava que Jesus não era Deus. E pasmem, ele era um presbítero de Alexandria. Um homem de grande influência. Eusébio apoiava. Uma galera boa apoiava essa ideia de que Jesus Cristo era somente alguém criado.
alguém que foi enviado com uma missão, um Deus menor, um demiurgo, alguém que não era o próprio Deus. Afinal de contas, na concepção de Ário, influenciado por um pensamento da sua época, como pode um Deus, que é espírito, vir em matéria, sabendo que a matéria é má, corruptível, doente, suja? Ário dizia o seguinte: Jesus era subordinado a Deus, o Pai. Sendo ele, Jesus, não próprio Deus, e nem em si e nem por si mesmo. Em nada igual em essência e poder. Segundo Ário, Ário dizia, só existe um Deus, e Jesus é seu filho, apenas um criado, um demiurgo, um semideus, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. De certo modo, ele estava correto em algum aspecto. Nenhuma criatura poderia revelar Deus. Nenhum ser criado poderia revelar a Deus. E Ário, nesse ponto, ele não está errado. Nenhum ser criado pode revelar a Deus. No entanto, as Escrituras dizem em Romanos que a natureza, a criação, aponta, revela a um Deus que está por detrás de toda essa criação. Mas não revela o próprio Deus em si. Porque nenhuma criação e criatura é capaz de revelar quem Deus é. No entanto, as Escrituras nos falam de um Senhor que foi capaz de revelar o próprio Deus, porque esse Senhor é Deus, encarnado, o Filho. João capítulo 14, versos 7 a 13 diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta é isso, mostra-nos o Pai. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E a gente olha e vê, por que Ário diz que é impossível conduzir uma ideia de que Jesus, ou uma criatura, poderia revelar o Pai? Porque ele não conseguiria ver que Jesus Cristo era Deus. Embora as Escrituras exponham que ele é. Não é à toa que em Colossenses, capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí a gente para e pensa, como pode, Jesus ser a imagem daquele que não tem imagem? Como pode Jesus, aquele que encarnou como homem, ser a imagem daquele que não tem imagem? É isso mesmo. Jesus é a imagem daquele que não tem imagem. Paulo revela, ou melhor, Paulo nos traz as Escrituras, esse que é o conselho de um Deus que se encarnou para mostrar o Deus que não é encarnado. E é interessante que pelo menos até o 4º século, essa briga de Jesus é ou não é Deus, e como isso afeta hoje, como a igreja do 4º século entendeu isso no concílio de Nicéia, quando um outro homem, chamado Atanásio, foi capaz de expor firmemente, duramente, as Escrituras, e daí surgia um credo, o credo niceno.
Ah, mas isso é coisa de católico, o senhor já está aí, já está com um colarinho, parece um padre. Não, isso não é coisa de católico, isso é coisa de crente. O credo niceno vai dizer assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz das luzes, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Jesus, de fato, é Deus. E era necessário que fosse Deus, afinal de contas, quem poderia pagar pela culpa e o pecado dos homens? Se todos os homens eram devedores desse Deus, incapazes de pagar, porque éramos pobres de espírito, não tínhamos vida em nosso espírito, não tínhamos condições alguma de pagar pelos nossos pecados, somente aquele que encarnaria como Deus, ou como homem, Deus, seria capaz de ir para a cruz e morrer e ressuscitar. Então o primeiro passo aqui, o primeiro ponto aqui é que Jesus, Ele é Deus. E a gente precisa entender isso para que compreendamos a humilhação dEle. E às vezes a gente acha que a gente foi humilhado. E às vezes a gente acha que, nossa, passei por uma humilhação tão grande. A gente pode ter passado por vergonha. Mas a humilhação, quem passou foi Jesus. O segundo ponto é que Jesus, sendo Deus, se tornou humano. O versículo 6, a parte B, vai dizer: pois subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homens. Morfê, a forma, a identidade. Os gnósticos que João combateu, e Paulo também, os iniciantes do gnosticismo, diziam que Jesus não havia encarnado como homem, que era impossível para Deus, que é espírito, vir como um homem, que é matéria, que na verdade era uma ideia de que ele se aproximava ou parecia ser um homem. No entanto, quando a gente lê o que Paulo diz, essa palavra forma, que é morfê, tem a ver com a substância, o ser, o concreto do que o homem é. Tangível, tocável, concreto, vivo, que faz suas necessidades, que se gripa, que tem fome, que tem sede. Aí você para e pensa que Jesus, que é Deus, que desde sempre habitou com o Pai, que na criação do universo estava com o Pai, junto com o Espírito Santo, e lá criara todas as coisas, e todas as coisas foi criada por Ele, para Ele, e por meio dEle. Agora se submete a mais uma demonstração de amor, nessa humilhação que é vir como homem. Vir como homem. E não apenas vir como homem. Ele não veio como homem assim, simplesmente por um poder sobrenatural de Deus em dizer, pego o barro e crio como criou Adão. Ele veio através de um útero de uma mulher. O Espírito do Senhor vem e se apodera dessa jovem Maria. E se apoderando dessa jovem Maria, coloca o fruto de Deus em seu ventre. E ele nasce. E ele chora. E ele tem que ter uma pessoa que limpe de suas sujeiras como bebê. E ele se amamenta. Ou come do leite de sua mãe. O Criador do universo, aquele que era antes do nada. Aquele que existia antes do antes. Se diminui, se reduz a um útero de uma mulher. Nasce e é criado ou é colocado num coxo de um animal. Num lugar fétido, num lugar sujo,
no lugar em que ele é colocado por não haver espaço na hospedaria. Jesus passa por esse momento em que ele cresce, e vale lembrar que durante o seu processo de crescimento, com a sua idade de ser apresentado no templo, em que, voltando à família, cadê Jesus? Onde está Jesus? Quando voltam para Jerusalém, encontram com Jesus, falando com os mestres, os sábios. E aí a pergunta que fizeram: o que você está fazendo aqui? Você esqueceu? Ele: não, você não sabia que eu estaria na casa do meu pai? Consciente de quem ele era. Alguns teólogos liberais vão dizer que Jesus Cristo não tinha consciência da sua identidade divina. No entanto, é evidente que ele tinha consciência da sua identidade divina, do seu papel. E aí você para e pensa, com uma criança de 12 anos de idade, sabendo da responsabilidade pelo que ele viria a passar. Hoje nós adultos já ficamos ansiosos quando sabemos que amanhã temos que fazer um exame, ou esperar por um exame de sangue pela primeira vez que você faz um PSA na vida. Imagina uma criança com 12 anos de idade, consciente da sua caminhada de existência, sabendo que quem ele é, o que ele fez, o que ele faria. Jesus Cristo vem encarnado como homem. E como isso pode ser possível na cabeça daqueles que estão ouvindo a carta de João, o Evangelho de João? Como é que isso funciona na cabeça de pessoas que Paulo expõe de uma cultura helenista, aristotélica, de concepção de que a matéria ela é má, ela é suja? Como pode um Deus que é santo vir como um ser que é sujo? Como pode um Deus que é puro vir num ser que é corruptível? Não é à toa que, intencionalmente, João, em seu Evangelho, no capítulo 1, ele nos traz, de forma paralela a Gênesis, capítulo 1, essa exposição. Já que no princípio havia um Deus que criou todas as coisas, João, no seu capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aí eu penso, como um grego, e digo: isso é impossível. Isso não faz sentido. Como pode o Deus que é puro e santo, ou o Logos, aquilo que cria, que dá vida àquilo que existe, vir como criatura, ou um homem, um ser? Isso seria uma tamanha humilhação. Como é que pode um Deus fazer isso? Isso é humilhante. Isso é vergonhoso. Realmente, é isso mesmo. É humilhante. É vergonhoso. É feio na concepção de olhar que um Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, Criador dos céus e da terra, tem que se diminuir a ponto de vir como homem. É humilhante. E o interessante, que se você conversa com outras religiões, eles vão dizer: cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Para que Deus faria isso? Deus merece os nossos sacrifícios. Os deuses merecem os nossos sacrifícios. Os deuses merecem nossa humilhação. Os deuses merecem. Não tem como. Isso é humilhação. Nós somos a única religião que crê que Deus pode encarnar e viver como homem e não se corromper como homem. Nós somos o único povo cujo Deus foi capaz de encarnar e não se corromper.
Porque se você olhar a mitologia grega, os deuses que vinham como homem, eles se corrompiam com as mulheres do seu tempo. Não é assim que surge Hércules, filho de Zeus? Ou Perseu, filho de Poseidon, não é isso? Eles são tão corruptíveis, os deuses gregos, que se você não lembrar deles, eles se acabam. E ainda que a gente venha esquecer que Deus existe, Ele é. Ele é. Então, diante dessa realidade, somos o povo cujo Cristo, Jesus, o Deus, encarnou e viveu num corpo visível e físico e não se corrompeu. Ele viveu, como disse Tim Keller, a vida que nós deveríamos viver e nós não vivemos, e morreu a vida que nós deveríamos morrer e não morremos. E o interessante é que ele não se humilhou apenas sendo homem. Ele humilhou também sendo um homem servo, escravo. Olha o que diz a continuidade aí do verbo 7, do versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo. E aí a gente para e pensa, já não bastava ele, sendo Deus, ter que descer do seu trono, encarnar, nascer do ventre de uma mulher, e aí, depois disso ainda ser servo. R.C. Sproul, em uma das suas exposições, do seu livro tratando sobre a humilhação de Cristo, ele fala o seguinte: consegue conceber a ideia de um Deus que nos céus, em suas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, olha para aquilo que nem existiu ainda e no seu conselho dizer, criaremos o homem à nossa imagem. E ao criá-los, sabemos que eles cairão, cederão à serpente que é o diabo. Então, alguém vai morrer para pagar uma dívida que esse homem contraiu e a humanidade toda recebe. Aí você imagina nos céus, Jesus com o Pai e com o Espírito Santo no seu trono, e os anjos que o adoram, e os 24 anciãos que o adoram, porque na eternidade eles estão lá, e ele diz assim, olha, na história, eu vou descer. E aí esses anjos, os anciãos, e todos os seres viventes, veem Jesus descer do seu trono, descer da escadaria celestial, descer numa cidadezinha, numa menininhazinha, de um povozinho, numa casinha, e encarnar naquele útero, para ser servo. Para a gente ter uma noção, mais ou menos, uma pequena noção, seria imaginar o seguinte: tu vai na casa do presidente da República, ou tu vai aonde ele legisla, e ele está lá. Vamos um pouquinho mais longe. Você vai no Supremo Tribunal, está diante do ministro Alexandre, que é uma das maiores autoridades no Brasil, e a gente não tem o que questionar, ele é, seja boa, seja ruim. E aí ele olha para você e diz, ele tira a veste dele, a capa do Batman, ele sai de onde ele está, ele se ajoelha diante de ti e fala, eu vou mudar a sua vida. Chegou até mim que você está devendo uma série de coisas, chegou até mim e olha, eu vou dizer mais, o que você está devendo realmente é dever. Você merece prisão, você merece cadeia, se fosse no outro país merecia morte. Mas cara, olha só, eu vou pagar. Eu sei que todo mundo aqui vai ficar contra mim, não tem problema. Lewandowski já aposentou. E aí ele vai e paga e diz, pode ir embora, pode deixar que eu vou para a prisão pelo lugar dele. É algo concebível isso?
Nunca. Nunca veríamos isso ou veremos. Mas a gente vê na história que Jesus Cristo fez isso. Ele desceu do seu trono para ficar no nosso lugar, como servo. Não é à toa que um dos evangelhos vai trazê-lo como o rei servo, que não veio para reinar, mas veio para servir. Não é à toa que todos que queriam fazer dele rei, ele disse, eu não vim para isso, eu vim para servir. Não é à toa que o próprio João, quando diz, olha, ele é cheio de graça e de verdade. A verdade é que ele é rei, a verdade é que ele poderia nos condenar, no entanto ele usou de graça. E não nos condenou, mas se doou por nós. Ele se esvaziou, como diz o texto, e a si mesmo se esvaziou. E é interessante que o termo em grego é kenosis, e isso dá pano para manga. Por quê? Porque já tem muito teólogo falando besteira, e falaram besteira sobre esse ponto, principalmente os teólogos liberais. Mas, de certa forma, o que seria esse esvaziamento de Cristo? Já que ele se tornou servo, ele se esvaziou do quê? Nosso irmão, pastor Granconato, baixinho, retado, vai dizer o seguinte: foi algo que o próprio Cristo impôs a si mesmo. O autoesvaziamento de Cristo envolve tudo o que ele fez para morrer na cruz, incluindo assumir a forma de servo. Ao fazer isso, Jesus foi encontrado em figura humana. Isso indica que ele tinha a aparência de um homem e uma vida como a de um homem. Assim sendo, completamente Deus, Jesus passou a ser em tudo como um homem, com exceção apenas do pecado. O autoesvaziamento de Cristo é o caminho que ele fez, saindo da glória e majestade celestial e terminando essa jornada em humilhação e vergonha na cruz do Calvário. Nesse processo está inclusa a encarnação como um meio de levá-la à morte substitutiva. Esse processo em nada afeta a divindade de Jesus, nem o uso dos seus atributos divinos. Em vez disso, o autoesvaziamento fez com que o verdadeiro Deus morresse em humilhação, na condição de um homem, para salvar homens perdidos. E ele conclui: portanto, na kenosis, Cristo se esvaziou e abriu mão de manter sua condição condizente com a divindade, ou seja, viver na glória celestial e assumir a humanidade para que pudesse morrer. Esses 3 pontos: Jesus é Deus, Jesus vem como homem, e além de vir como homem, como servo, já é um motivo suficiente para que a nossa vida seja devotada a Ele. Só que no versículo 5, anteriormente, Paulo fala assim: tem de vós o mesmo sentimento. Algumas versões sentimentos, outras versões atitude. Mas nem sentimento e atitude definem a palavra no grego. Não tem uma tradução para ela. Será algo mais ou menos o seguinte: a palavra em português saudade é a nossa. Em inglês a gente vai usar miss, mas não tem o mesmo sentido. Essa palavra é nossa. Assim como a palavra que é usada, froinet, em grego, é dela, é do grego. E não dá para traduzir como sentimento. Atitude é mais ou menos, mas não é nenhuma nem outra. Quando a gente tem essa palavra froinet, ou frônesis, né, quando está aplicada aqui, não é nem sentimento e nem atitude. O que a gente poderia definir? Pensa no seguinte, vou tentar definir aqui de uma maneira bem simples. O que Paulo diz quando ele quer fazer o bem? O bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero eu o pratico. Frônesis é uma atitude cuja mente está, antes dessa atitude acontecer, positivamente certa de fazer, porque sabe que o que vai ser feito é bom, mesmo antes de isso ter sido feito. E há uma disposição em fazer, porque o coração e a sua mente sabe e quer fazer o bem, sem que haja nada em troca.
Nós, como seres humanos, somos incapazes de fazer isso, em termos da vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, temos algo que nos faz ter a vontade de não fazer, que é a nossa própria mente. Quer ver um exemplo? Ler a palavra do Senhor todos os dias, meditar nela todos os dias, orar todos os dias. A gente sabe que isso é bom, não é bom? Ter comunhão com os santos, isso é maravilhoso, é bom. Mas a gente consegue fazer isso sem que seja motivado por: se eu não fizer, eu vou perder? Se eu não fizer, eu vou deixar de? Se eu não... Frônesis, quando Paulo diz, é pela graça, porque por nós mesmos é impossível fazer isso, pela graça, tem esse mesmo sentimento, essa mesma atitude, esse mesmo frônesis de Jesus, que sabendo que o que ele faria seria bom, fez, com vontade de fazer. Mesmo que isso levasse à cruz, mesmo que isso o humilhasse, mesmo que seria motivo de zombaria, ele fez. E é o que Paulo está nos dizendo o seguinte: olha, faça como Jesus fez. Mas se você não conseguir fazer, calma, porque ele já fez. Então coloque a sua fé naquele que fez. Porque independente de você não conseguir fazer, ele fez. E não é por você fazer que você vai ser aceito, é porque ele fez e você foi aceito. Então desfrute do que ele fez. Tende a mesma frônesis que ele, que se esvaziou dos céus, veio como um homem e serviu como servo. Agora, se eu perguntar para você, você tem alguma coisa para se esvaziar? Não tem. Nem eu. Como assim? E aquela música, quero me esvaziar das minhas... Só pode frônesis quem é Deus. Porque nós já somos homem. Já está vazio. Só pode frônesis quem já esteve nos céus, e só Jesus é aquele que do céu veio à terra. Então acalma seu coração. Ao invés de você tentar se esvaziar, se encha. Porque é o que as Escrituras dizem: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E se de repente você não sabe qual é a matemática para se encher do Espírito Santo, é simples. Leia Efésios 5, finalzinho, que ele diz: quando se reunirem, um traz a palavra, outro cântico, outra oração. No Senhor se o submeta um ao outro e será cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos e louvamos o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos traz de estarmos aqui reunidos para glorificar e bendizer o Senhor. Obrigado porque o Senhor foi capaz de se esvaziar, de tomar a forma de servo, de ir à cruz por amor a nós. E a nossa fé e segurança está nisso, de que o Senhor fez. E nós, por sermos incapazes, nos agarramos ao Senhor. E de fato, é o Senhor quem nos agarra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Assim te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas, pode conduzir hoje? Ceia? Amém. Amém. Nós cremos que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, é o evangelho feito visível. Não é? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos, com fé, participar da mesa, não fiados em como foi a nossa semana. Não é? Talvez a sua semana tenha sido muito ruim. Você com certeza pecou essa semana. E não é a nossa retidão que nos garante credibilidade diante da mesa de Deus.
mas o que ele fez por nós. Não é? O que ele fez por nós. E eu quero ler uma porção da Escritura em 1 Coríntios, que é um texto muito bem conhecido, capítulo 11, a partir do verso 17. Esse momento em que nós vamos comer do pão e beber do vinho. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, assim diz a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um come antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, vou louvar-vos, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come o pão, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, gostaria de chamar aqui o Leandro para que, junto ao pastor Everson, distribua os elementos. Você pode ficar de pé enquanto nós vamos ser conduzidos em louvor com os nossos irmãos. Aguarde, receba os elementos. Hoje nós vamos comer. Nós cremos que isso é um meio de graça. Nós cremos que não há poder no pão e no vinho, mas nós cremos que o Espírito utiliza esse meio para nós lembrarmos daquilo que Cristo fez. E nós fazemos isso até que Ele venha. Pode distribuir, por favor.
Lembre-se daquilo que Cristo fez por você. Lembre-se do sangue derramado. Lembre que o seu corpo foi partido, embora os teus ossos não tenham sido quebrados. Mas lembre-se desse sacrifício. Lembre-se que se você creu em Cristo, você faz parte da aliança. Lembre-se que agora você foi unido a Cristo. E nós fomos inseridos nele. Isso é o que nós chamamos da união. E nada pode nos separar de Cristo Jesus. Nada pode disso. E nós cremos que é por isso que nós fazemos isso até que Ele volte. Eu brinquei essa semana conversando comigo. Eu falei, por mim poderia ter ceia todos os domingos. Quanto mais nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, mais nós somos enriquecidos, mais nós somos edificados. Porquanto eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Senhor, nós te damos graças. Nós reconhecemos a tua obra. Nós reconhecemos que o Senhor se fez carne, Senhor. O Senhor assumiu a finitude. O Senhor assumiu as nossas fraquezas. O Senhor precisou ser cuidado. O Senhor precisou aprender a andar. O Senhor teve fome, o Senhor chorou. O Senhor entrou na realidade do seu mundo criado e participou dos nossos sofrimentos, Senhor. O Senhor se compadeceu de nós. O Senhor se tornou comum de nós. E esse é o maior milagre da história. Um corpo, duas naturezas. Um corpo em sua natureza humana que não tem pecado. Nós te damos graças, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. O Senhor foi traído como dono do mundo e criador, vendido por 30 moedas de prata. O Senhor foi zombado, cuspido, escorraçado. Ó Senhor, e tudo isso por causa do Teu amor. O Senhor foi morto da pior maneira possível daquela época. O Senhor foi pendurado no madeiro porque a palavra havia dito que maldito era aquele que tinha que ser pendurado no madeiro. E o Senhor se fez maldito por nós. E tudo isso nós só podemos responder com gratidão, com ações de graças e devotando a nossa vida a Ti com fé e confiança em amor sincero, Senhor. E o Senhor não somente morreu, mas o Senhor foi sepultado e permaneceu, ó Deus, debaixo da terra durante 3 dias. O Senhor permaneceu no mundo dos mortos durante 3 dias. E nós te damos graças, Senhor. E nós te damos graças por isso. Dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Coma, coma e lembre-se disso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, a aliança superior, a aliança que nos confere perdão, perdão não pelo sangue derramado de bodes, de ovelhas, mas o sangue derramado do Cordeiro perfeito, o sangue derramado do Deus que se tornou carne e que tinha sangue para derramar. Dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Beba do cálice, lembrando que esse sangue foi derramado por nós. E é por meio desse sangue que nós somos reconciliados.
podem se assentar. Vou fazer mais uma oração para nós encerrarmos a nossa celebração, crendo que o Senhor nos visitou nessa noite. Para que o Senhor nos despeça em paz durante essa semana. Para que a boa mão dele esteja sobre nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Deus. Isso é um privilégio de que nem todos os cristãos ao redor do mundo têm. Ó Deus, em países perseguidos, em países onde não se há liberdade religiosa. Ó Deus, isso é uma bênção que nós podemos desfrutar. Estarmos juntos publicamente com os irmãos, com o teu corpo. Nós te damos graças, Senhor. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós durante essa semana. E que essas verdades que nós ouvimos aqui estejam no nosso coração. Para que amanhã, ó Deus, a gente possa dar testemunho do teu nome onde quer que a gente esteja. Para que a gente vivendo uma vida de integridade, vivendo uma vida de retidão, ó Deus, como os teus filhos. É o que nós pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém.